Tudo bem? Bom, essa é a primeira tentativa, né, da gente tentar tocar a disciplina nesse modelo à distância, usando a tecnologia que é disponível, né? Vamos se habituar um pouquinho a esses modelos, acho que podem nos ajudar. A ideia é que eu grave as aulas com uma explicação mais teórica e mais fundamental sobre os tópicos e disponibilize isso a vocês com vídeo e etc, para que vocês possam estudar e acompanhar. E a gente deixa o horário da aula reservado para tirar dúvidas, conversar um pouco sobre os projetos e discutir um pouquinho sobre os tópicos da aula, e não efetivamente para fazer a apresentação de slide que já vai estar gravada em vídeo. Tanto o vídeo como o material de aula, eu vou disponibilizar a vocês nas plataformas que a gente está habituado a trocar material, ou seja, no Moodle ou no Google Drive, a gente está já acostumado a trocar material nessas plataformas, né? Legal. Seguindo aí um pouquinho o que a gente está discutindo na disciplina de orçamento, né, que é uma característica da construção civil 3, ou tecnologia de construção civil 3, a gente já viu que para calcular o preço de venda de uma obra, eu tenho várias parcelas envolvidas nesse processo. Então, eu tenho o custo direto, o custo indireto, a administração central, custo financeiro, imprevisto e contingências, lucro operacional e impostos. Todas essas parcelas somadas vão representar quanto custa o produto obra, o preço de venda da obra. Para que essa equação dê certo, eu tenho que conhecer o custo direto, eu tenho que conhecer o custo indireto, eu tenho que conhecer o custo financeiro, tenho que conhecer a administração central, tenho que conhecer o custo financeiro, tenho que conhecer imprevistos e contingências, tenho que conhecer o lucro operacional, tenho que conhecer impostos. Ótimo, se eu conheço todo mundo, eu calculo o preço de venda. A pergunta que fica é, e se eu não conhecer todo mundo? E se eu não sei quanto eu vou gastar de custo indireto, de custo financeiro, de administração central, de imprevistos e contingências, de lucro operacional e impostos? Como é que eu calculo o preço de venda, né? Dado que o custo direto, a gente já viu uma forma simplificada de calcular o custo direto a partir do CUB. Então, o custo direto eu já sei calcular a partir do CUB. Será que existe uma forma simplificada de calcular todas essas outras parcelas indiretas? A resposta é, existe, né? Uma forma simplificada de calcular as despesas indiretas é através do BDI. Então, imagina que eu tenho uma única parcela que vai simultaneamente absorver todas as outras, ou seja, que vai absorver custos indiretos, que vai absorver administração central, que vai absorver custo financeiro, que vai absorver imprevistos e contingências, que vai absorver lucro, que vai absorver impostos. Essa única parcela que absorve tudo isso simultaneamente chama-se BDI, e é o que a gente vai discutir, ou é a pauta da nossa aula de hoje, tá bom? Então lembra que custo direto é a parcela que é fácil, é aquele custo que eu vou usar para materializar a obra, que de forma muito simples e objetiva representa, né, o gasto com materiais e mão de obra. Então, eu tenho o custo com o operário, os equipamentos e ferramentas que o operário está usando diretamente na produção do serviço e os materiais envolvidos no serviço, né? Isso fica fácil de perceber que é o custo direto. Bom, então eu tenho um monte de parcela que vai existir na obra. Eu tenho a administração local, que é o canteiro de obras, eu tenho a locação, que é o gabarito, tapume e etc., que vai existir na obra, a mão de obra necessária para produzir a obra, os insumos necessários para produzir a obra, o transporte que vai existir dentro da obra para poder levar os materiais até os andares e etc. E a própria mobilização, que é levar os equipamentos ou levar a frente que vai produzir a obra até o terreno que a obra vai ser produzida. Então, objetivamente, eu tenho lá material, mão de obra, insumos, equipamentos que vão permitir a execução do edifício. Eu tenho o canteiro de obras e a locação, que vão permitir também a execução do edifício. E a mobilização também, que vai permitir a execução do edifício. Bom, fica claro que mão de obra e insumos, coloque insumos, materiais e equipamentos, fazem parte do custo direto da obra. Quanto maior a obra, mais dessas coisas eu vou gastar, maior o custo direto. Agora, administração local, locação, transporte e mobilização são custos indiretos, é verdade, só que eles também crescem junto com o custo direto. Quanto maior a obra, quanto mais coisas eu preciso na obra, maior a infraestrutura necessária para que a obra exista, tá certo? Então, o CI, que é o custo indireto, ele cresce proporcionalmente ao custo direto, tá bom?
As outras parcelas todas que eu preciso para que a obra exista, ou seja, a administração central, que é a sede, os impostos, o custo financeiro e o lucro, eles não crescem tão diretamente proporcional ao custo direto, mas também crescem proporcional ao custo direto. E a estas parcelas a gente vai atribuir um peso que é o BDI, benefício e despesas indiretas. Então, o BDI, essencialmente, é uma taxa que se adiciona ao custo de uma obra para cobrir as despesas indiretas que o construtor tem, somado ao risco, somado às despesas financeiras, somado aos tributos incidentes, somado ao lucro, e é fruto de uma operação matemática, ou seja, vai ser uma taxa que vai ser obtida a partir de uma operação matemática. Então, ressaltando, né, que o BDI é uma taxa que se adiciona ao custo direto e é oriundo ou resultado de uma operação matemática. Essa operação matemática, genericamente, pode ser expressa onde o preço de venda é o custo direto mais o BDI. Onde PV é o preço de venda, CD é o custo direto e o BDI, benefícios e despesas indiretas. Esta equação, ela dá certo, ela funciona quando custo direto é expresso em dinheiro, em reais, em valores. BDI é expresso em dinheiro, em reais e valores. Aí você soma esses dois, que são expressos em valores, aí você tem o preço de venda também, que vai ser expresso em valor. Pois bem, então a gente está propondo que ele é uma taxa que se adiciona ao custo de uma obra. Seguindo esse pressuposto, eu consigo transformar o BDI em uma taxa percentual. Então, eu tenho um certo percentual que, quando aplicado ao custo direto, depois somado novamente ao custo direto, representa o preço de venda da obra. Portanto, o preço de venda é o custo direto mais uma parcela de BDI, certo? Então, o preço de venda é o custo direto mais uma parcela de BDI, que multiplica o custo direto. Portanto, o preço de venda é o custo direto que multiplica 1 mais uma taxa de BDI em percentual. Isso posto, né? Vamos entender isso numericamente. O cálculo do BDI, ele pode ser também isolado, ou seja, o BDI vai ser o preço de venda sobre o custo direto menos 1 vezes 100. Então, veja, eu posso calcular o preço de venda conhecendo o custo direto, conhecendo o percentual do BDI e aplicando isso sobre o custo direto, ou sabendo o preço de venda e sabendo o custo direto, qual foi o BDI aplicado naquela obra. Vamos fazer um exemplo numérico, talvez fique um pouco mais claro. Então, vamos imaginar uma obra que eu tenha R$1 milhão de custo direto. Admitindo um BDI de 25%, a gente vai ter que o preço de venda é o custo direto 1 mais o percentual do BDI. Então, se o BDI é 25%, vale 0,25. Então, 0,25 vezes 1 milhão dá 250, mais 1 milhão, 1.250. Perfeito? Pois bem, então fica fácil calcular o preço de venda conhecendo o custo direto e conhecendo o BDI percentual. A questão que fica é: como eu vou calcular esse BDI? Como é que eu chego nesses 25%? Então, a dúvida agora é, tudo bem, se eu sei que o BDI é 25%, fica fácil calcular o preço de venda. Mas, como é que eu chego neste valor de 25%, por exemplo, para o BDI? Bom, então tem um método para fazer isso. Primeiro passo, calcula o custo direto. Você pode fazer isso de forma estimada ou de forma analítica, que a gente vai ver mais para frente na disciplina. Você vai calcular o custo indireto. Aí o custo indireto dividido pelo custo direto representa o percentual de custo indireto. A gente vai somar custo direto mais custo indireto. Aí eu vou aplicar a administração central sobre o custo direto mais o custo indireto, porque presume-se o seguinte: quanto maior o canteiro e a obra, maior a representação da sede. Então eu vou ter a administração central, que é a C, dividido pelo custo direto mais o custo indireto, dá um percentual de administração central. A mesma coisa vale para o custo financeiro. Eu vou pegar o custo financeiro e dividir pela soma de custo direto mais custo indireto. Isso aí vai dar o percentual de custo financeiro.
Vou somar todos os custos, custo direto, mais custo indireto, mais administração central, mais custo financeiro, mais imprevisto e contingente. E genericamente eu vou chamar isso de custos. Vou somar as parcelas de impostos, que vai ser impostos percentuais. Vou perceber quanto eu quero de lucro e vou somar o lucro ao imposto. A gente já viu que lucro e imposto eles são somados. Isso eu vou chamar de uma parcela I, que são incidências sobre o preço de venda. Aí eu vou fazer preço de venda é igual a custo dividido por 1 mais I percentual. Então, o BDI em percentual vai ser o preço de venda, que eu calculei no passo 9, dividido pelo custo direto, que está no passo 1, menos 1. Então, você tem o PDI percentual, tá bom? Perfeito. Então, percebe que este método eu sei quanto cada parcela representa financeiramente, a partir de quanto cada parcela representa financeiramente, eu percebo quanto ela vai representar do custo direto e quanto algumas delas vão representar do custo direto e do custo indireto. Então, veja, a gente já viu esta equação, que o preço de venda é o custo direto, mais o custo indireto, mais a administração central, mais o custo financeiro, mais imprevisto de contingência, dividido por 1 menos lucro operacional, mais impostos. Se eu sei que o preço de venda é o custo sobre 1 mais I, que são aquelas incidências, né? Então, veja, preço de venda é igual a custo sobre 1 mais I. E o mesmo preço de venda é igual a custo direto, mais custo indireto, mais administração central, mais custo financeiro, mais imprevisto de contingências, dividido por lucro operacional mais impostos. E o BDI é o preço de venda sobre o custo direto menos 1. Então, o preço de venda vai ser o custo direto, que multiplica 1 mais o BDI. Fazendo as substituições nessas 4 equações das variáveis que são comuns, a gente consegue isolar o BDI percentual. Então, o BDI percentual é igual a 1 mais percentual de custo indireto, vezes 1 mais percentual de administração central, mais percentual de custo financeiro, mais percentual de imprevistos e contingências, tudo isso dividido por 1 menos lucro operacional mais impostos, menos 1. E o imprevisto e contingências? Também é um percentual que vai incidir sobre custo direto e custo indireto. Vamos fazer um exemplo, que sempre fica mais fácil com o exemplo, né? Então, vamos considerar a situação de a gente ter uma obra com taxa de administração central de 4% de custos diretos mais indiretos. Parâmetros foram definidos pela empresa. O custo direto de 1,5%, custo financeiro de 1,5% sobre os custos diretos e custos indiretos. Isso aqui eu estou presumindo, por exemplo, que as medições mensais e prazo de pagamento de 15 dias após a apresentação da medição. Imprevistos e contingências de 1% sobre custos diretos e indiretos, foi um parâmetro do orçamentista. O lucro operacional, ou lucro bruto, de 8% sobre o faturamento, também definido pela empresa, e os impostos foram definidos em 7,03%. Vamos tomar, nesse exemplo, o custo direto valendo R$ 2.582.000 e o custo indireto valendo R$ 250.560. Então, aqui eu sublinhei e destaquei estas taxas. Então, eu já sei as taxas percentuais. Eu já sei que o percentual de AC é 4%. Eu já sei que o percentual de CF é 1,5%. Eu já sei que o percentual de IC é 1%. Já sei que o percentual de lucro operacional é 8%. E já sei que o percentual de impostos é 7,03%. Então, a administração central vai ser R$ 113.302,40, aplicando 4% sobre o custo direto mais o custo indireto. O custo financeiro vai ser R$ 42.488,40, aplicando 1,5% sobre o custo direto mais o custo indireto. Os imprevistos e contingências vão ser R$ 28.325,60, aplicando 1% sobre 2.582.000 mais 250.000, que são os custos diretos mais indiretos, lucro operacional 8%, impostos 7%. Então, colocando tudo isso na equação, financeiramente falando, né, a gente chega à conclusão que o preço de venda é R$ 3.550.284,10. E para achar quanto é o BDI percentual? Primeira forma, né, vou pegar o preço de venda e dividir pelo custo direto menos 1. Então, eu tenho o preço de venda, R$ 3.550.284,10. O custo direto, que está lá anunciado,
2.582.000. Isso aí dá 1.3750 menos 1, dá 0,3750, que é igual a 37,5%. Então, nesse exemplo, o preço de venda foi R$ 3.550.284,10. O custo direto, R$ 2.582.000. O BDI, 37%. As referências que a gente usou nessa aula foram aquelas que já estão citadas no plano de ensino. Eu acho que é isso. Deu para entender um pouquinho a mecânica do BDI. A gente marca agora, vou avisá-los, claro, um encontro presencial na plataforma, também vou avisá-los, para tirar dúvidas, discutir um pouquinho sobre a resolução desse exercício e da metodologia de aplicação do BDI, tá bom? É uma primeira tentativa, todos nós estamos se adaptando, né? Para mim também é uma novidade fazer essas aulas gravadas, mas eu acho que vai ser produtivo para nós. Tudo de bom e se cuidem, né?